Naruto, existem diversos tipos de técnicas criadas pelas mais diversas vilas e também os seus ninjas. Essas técnicas recebem classificações conforme o seu nível de dificuldade, mas outras se tornam proibidas de serem passadas adiante, sendo nomeadas de Kinjutsu. Normalmente são técnicas que causam ferimentos extremos aos usuários, violam as leis da natureza ou até mesmo podem dizimar aldeias inteiras. Mas apesar de serem proibidas, os shinobis não parecem receber nenhuma punição ao utilizar essas técnicas. E é por isso que hoje eu vou trazer pra vocês os 10 jutsus proibidos mais fortes da obra de Naruto. Eu sou o Everton, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e também amassa o seu like, porque eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo. Então vamos pro que interessa. Em 10º lugar a gente tem o Jutsu Multiclones das Sombras. Começando pela técnica do protagonista, ela foi criada pelo segundo Hokage, o Tobirama, e segue sendo uma das principais habilidades do Naruto. Um detalhe é que o Jutsu Clones das Sombras não é proibido, porém o Jutsu Multiclones é. Isso porque a quantidade de chakra para produzir esses inúmeros clones pode simplesmente drenar todas as reservas de chakra do usuário e consequentemente fazer muito mal para ele. Como o Tobirama é um Senju, ele tem uma quantidade absurda de chakra, assim como o Naruto, que tem uma quantidade também muito grande por ele ser do clã Uzumaki. Fora que boa parte do chakra dele também vem da Kurama. Então meio que o Naruto não tem tanto risco ao utilizar esse jutsu, porém para outras pessoas ele pode acabar sendo muito ruim. Fora que esse jutsu permite que o usuário aprenda técnicas de forma mais rápida, já que quando o clone se desfaz, tudo que ele aprendeu passa para o usuário da técnica. Então apesar dela estar mais abaixo na lista por não ser tão destrutiva, ela pode fazer com que o dono da técnica se torne muito poderoso. Imagina um Jutsu Multiclones das Sombras para estudar para uma prova de um vestibular. Cê é louco, irmão, era a nota máxima na certa. Em 9º lugar temos o Izanagi e o Izanami. Esses dois, eles têm que vir na mesma posição da lista, já que foram apresentados juntos na obra e geralmente quem tem um também tem o outro. Essas duas habilidades compõem o Mangekyo Sharingan e foram vistas sendo utilizadas pelo Madara, pelo Obito, pelo Itachi e também pelo Danzo. O Izanami basicamente seleciona um momento que é escolhido pelo seu usuário e é capturado como uma fotografia. Sendo assim, ele usa o seu Sharingan para lembrar as sensações físicas tanto do seu corpo como do seu oponente. Ao fazer isso, ele basicamente cria um genjutsu dentro da mente do seu inimigo, colocando ele em um loop infinito desse evento. E só pode ser desfeito caso o alvo seja atingido ou ele aceite que as ações dele foram realmente erradas. Porém, é uma técnica extremamente ousada de se utilizar, porque como toda técnica poderosa, tem um preço. E o preço é a visão do usuário que utilizou. Já o Izanagi é um genjutsu lançado sobre o próprio usuário do Sharingan, quebrando as barreiras de ilusão e realidade. Isso permite a ele controlar o seu estado de existência, então basicamente pode anular qualquer ferimento ou até mesmo a sua morte. E assim como no Izanagi, o usuário do Izanami também perde a visão do olho utilizado. Se você não tiver uma referência do Izanami, lembra da luta do Sasuke contra o Danzo. Lembra que o Danzo tira a faixa dos braços e ele tá lotado de Sharingans? E cada vez que ele utiliza o Izanami, um Sharingan do braço dele some? É basicamente isso, é como se aquele Sharingan do braço dele tivesse ficado cego. Se eu tivesse essa habilidade, eu acho que eu não usaria não, mano. Pô, perder a visão é uma parada assim, medonha, né? Partindo pro 8º lugar, a gente tem a Marca da Maldição, que foi criada pelo Orochimaru pelo fato do seu corpo não ser forte o bastante para aguentar o modo sábio. Graças a experimentos feitos com o jugo, que naturalmente produz enzimas de transformação corporal, ele foi capaz de desenvolver um selo que fornece energia natural enquanto se alimenta do chakra do portador. E o Orochimaru utilizou diversas cobaias até aperfeiçoar esse selo no máximo, e entregou para alguns ninjas bem poderosos. Mas mesmo com a técnica totalmente aperfeiçoada, ainda tem uma pequena chance do usuário desse selo acabar indo de arrasta para cima por causa disso. Porque quando a Marca da Maldição é despertada, ela desgasta muito seu usuário. A gente pode ver isso muito bem na luta do Sasuke contra o Itachi. Outro detalhe do selo é que ele contém uma parte da consciência do Orochimaru, permitindo que ele ressuscite a partir das marcas, como visto no Sasuke. A marca dá um aumento exponencial na força dos seus usuários, deixando-os mais poderosos que jounins comuns. Em 7º lugar, temos a técnica das 100 forças. Essa técnica é um poder que só pode ser acessado por usuários da técnica de regeneração da criação, e ao utilizar ela, Tsunade e Sakura aceleram sua fragmentação celular, criando um efeito contínuo de regeneração. Com isso, elas podem se curar quase que instantaneamente, e tipo assim, elas podem se curar de qualquer ferimento recebido. E um detalhe muito interessante é que elas nem precisam utilizar selos de mão, e isso significa que provavelmente essa regeneração é muito parecida com a regeneração do Hashirama, e ainda pode ser usada para terceiros, mas não foi mostrado se a pessoa que tem o poder compartilhado mantém as técnicas regenerativas. Ela é uma técnica extremamente complexa e sem dúvida tem o nível mais alto dos ninjutsus médicos, porém tem algumas limitações. A primeira é que a técnica não regenera partes cortadas como visto quando a Tsunade perdeu metade do corpo, mas pelo menos mantém o usuário
usuário vivo. É uma técnica que limita a vida natural do seu usuário, já que as células do corpo humano só podem se fragmentar em um número limitado de vezes. E para utilizar ela é preciso uma grande reserva de chakra, como visto na Sakura, que ficou 3 anos acumulando só para conseguir utilizar na Grande Guerra Ninja. Em sexto lugar temos o selo do Ceifeiro da Morte. Essa é uma das diversas técnicas poderosas desenvolvidas pelo clã Uzumaki. Foi utilizada por 2 Hokages, o Minato e também o Sarutobi. Mas até hoje ninguém sabe ao certo como o Minato aprendeu essa técnica, mas provavelmente tem alguma coisa a ver com a Kushina. E foi ele quem ensinou a técnica pro terceiro Hokage. Usando esse jutsu, um grande ceifeiro é invocado que fica preso ao corpo do usuário. E basicamente ele remove toda a alma do usuário ou apenas uma parte em troca de um favor e sela essa parte da alma para toda a eternidade. O Minato, por exemplo, utilizou esse poder para dividir a Kurama em 2 e selar metade no Naruto. Já o Sarutobi utilizou para selar a alma dos 2 primeiros Hokages e também os braços do Orochimaru. A principal desvantagem dessa técnica é que ela é de utilização única, e quem invoca o ceifeiro está fadado a morrer quando a técnica se desfizer. Chegamos no top 5, hein? Muita calma nessa hora, porque a gente já tá na metade da lista, eu tô meio rouco, mas vambora. Se inscreve no canal. Em quinto lugar temos o C0 do Deidara. Deidara possui uma Kekkei Genkai de argila explosiva, e utilizando as bocas que ele tem em sua mão para moldar essa argila, ele lança bombas gigantescas sobre os seus oponentes de diversas formas. A técnica mais poderosa do Kinjutsu do Deidara é a C0, que ao ser liberada consome completamente o corpo do Deidara. E ele revelou essa técnica na luta contra o Sasuke, quando ele revelou que ele tinha uma boca enorme no seu peito. E assim ele usou o C0 para tentar mandar o Sasuke de arrasta para cima, mas não deu muito certo. Ao ativar, essa bomba se condensa em uma esfera e detona uma explosão em um raio de até 10 km. O Sasuke apenas sobreviveu por conseguir invocar Amanda, colocando a cobra sobre um genjutsu para resistir à explosão no lugar dele. Em quarto lugar a gente tem o Rasen Shuriken. Apesar de atualmente ela não ser considerada uma técnica proibida, na primeira vez que ela foi utilizada no anime, a própria Tsunade, a quinta Hokage, nomeou ela como um Kinjutsu e proibiu essa técnica de ser passada adiante. Isso se dá porque com essa técnica o Naruto conseguia imbuir a natureza do vento no seu Rasengan. Isso, é claro, depois de semanas de treino utilizando os clones das sombras. E assim ele criou um jutsu extremamente poderoso e muito destrutivo, que desintegra tudo que toca com minúsculas lâminas de vento que são geradas, inclusive conseguindo ferir até mesmo seus oponentes a nível celular. Além disso, ele também ataca toda a rede de chakra de quem recebe, algo que não pode ser curado por ninjutsus médicos tradicionais. Graças a tudo isso, essa técnica se tornou proibida, mas isso mudou quando Naruto aprendeu a utilizar energia natural. Em terceiro lugar, abrindo o nosso top 3, a gente tem o Shibaku Tensei e também o Shinra Tensei. Outras duas técnicas que vão ficar na mesma posição, já que são do mesmo poder ocular e por 3 usuários. Pen ou Nagato, tanto faz, e por consequência o Madara, já que o Rinnegan é dele, juntamente com o Sasuke, que também utiliza essas técnicas. O Shibaku Tensei utiliza do caminho Deva para criar um núcleo gravitacional que atrai escombros de terra para produzir basicamente um satélite. Já vimos o Sasuke utilizar a técnica para prender as Bijus e também o Momoshiki, o Nagato para prender o Naruto e o Madara para criar meteoros, e reza a lenda que o sábio dos 6 caminhos utilizou para criar a lua. Já o Shinra Tensei é totalmente ao contrário, já que ao invés de atrair as coisas, ele pode repelir tudo que estiver no seu caminho. E foi exatamente assim que o Pen acabou destruindo Konoha. Em segundo lugar temos o Edo Tensei. Edo Tensei foi o grande responsável pela última grande guerra ninja vivida em Naruto. Com essa técnica, o usuário pode invocar dos mortos antigos ninjas do passado para lutar ao seu lado. Com isso, o Kabuto, na quarta guerra ninja, invocou Kages de todas as aldeias. E é claro, o trunfo dele para a guerra, o Madara. Fora que esses mortos revividos se tornam imortais e podem regenerar partes do corpo perdidas em batalha. E além disso, eles têm basicamente chakra infinito. Essa técnica possui duas grandes desvantagens que podem ser grandes limitadores para qualquer ninja que queira usar. A primeira delas é que é necessário ter o DNA de quem será revivido, e caso o corpo original não esteja disponível para isso, é impossível revivê-lo. E foi justamente por isso que o Kabuto não conseguiu reviver o Jiraiya, porque ele estava fundado lá na Vila da Chuva. Tristeza, cara, eu não gosto de lembrar de Jiraiya, eu fico muito triste. A segunda desvantagem é que o dono do jutsu não tem total controle sobre os invocados, como visto com o Itachi e o Madara, que conseguiram se libertar do controle utilizando um genjutsu. E graças a essa liberdade que o Itachi conseguiu, é que o Kabuto no fim foi derrotado e quase acabou com a guerra ali mesmo. Cara, eu tenho que fazer um vídeo só sobre o Itachi, porque tem muita coisa pra falar desse cara. Já o Orochimaru, ele chegou a limitar a consciência do Hashirama e também do Tobirama lá na luta contra o Sarutobi, justamente para ter total controle sobre eles. Mas ao fazer isso, seus poderes diminuíram consideravelmente.
Em primeiro lugar, nós temos os 8 portões, que é uma técnica baseada exclusivamente em taijutsu, sendo primeiramente apresentada pelo pai do Gai, pelo próprio Gai, pelo Rock Lee e também pelo Kakashi. Essa técnica consiste em tirar todas as limitações do fluxo de chakra do usuário, garantindo a ele força e velocidade sobre-humanas até para os padrões ninja. É necessário um trabalho intenso de fortalecimento do corpo e, caso não esteja preparado, à medida que o usuário abre seus portões, o corpo vai se desgastando cada vez mais. Como por exemplo com o Gai e também com o Rock Lee. O Lee teve dificuldades de acessar o quarto portão e o seu corpo já não estava respondendo da mesma forma que nos portões anteriores. Já o seu sensei, o Gai, lutou contra o Kisame com o 7º portão aberto sem muitos problemas. Então, conforme o ninja evolui, ele também será capaz de utilizar melhor essa técnica. Claro que nada disso se aplica ao 8º portão, que deixou o Gai com uma força capaz de humilhar o Madara. Detalhe, o Madara estava com o chakra das 10 caudas no seu corpo. Esse portão leva o corpo ao limite, a aura de vapor do seu corpo se torna vermelha. O Gai ficou tão rápido que ele estava sendo capaz de distorcer o espaço-tempo em volta dele, cara. Além das ondas de choque dos seus ataques, que eram basicamente indefensíveis. O problema é que essa técnica só pode ser utilizada uma única vez, ao contrário dos outros 7 portões, já que o 8º cozinha o usuário de dentro pra fora, finalizando ele no processo. Deixa o seu like porque esse vídeo merece, deu muito trabalho pra fazer, então ó, se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu fui, vou dar uma descansada na voz, tomar uma água e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!